Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas aqui a mais este Conexões Ribeirão, nosso encontro aqui pela multiplataforma Tati, toda semana, sempre trazendo um convidado todo especial para conversar com a gente aqui sobre um tema também que está aí na agenda política, na agenda social, na agenda cultural da sociedade. E como não poderia deixar de ser, temos hoje a grata satisfação de estarmos recebendo aqui o professor titular da USP, da área de educação, o nosso queridíssimo José Marcelino. Ô Zé, muito bem-vindo, meu querido. Opa, estava querendo vir aqui para o Zé. A última vez que nós conversamos faz tempo, né? Faz tempo, né? Eu acho que mudou muito, né, o Brasil nesse período. Foi lá na USP, parece uns 2 anos atrás, num programa lá de rádio. Isso. Eu fui ser entrevistado lá por você e pelo... Aí a situação era inversa, né? Era uma situação diferente, eu estava na tua bancada aí, eu que estava entrevistando. Mas muito bem-vindo, né? E o nosso assunto aqui, sem dúvida, é essa questão de educação, né? Em que você é um especialista, você que tem uma experiência muito grande aí na área de política e gestão educacional, né? Inclusive com ênfase, com especialização em financiamento da educação. Isso. Ninguém melhor do que você em Ribeirão sabe falar sobre financiamento da educação e tem dado uma contribuição enorme aqui para a cidade, através do Conselho de Educação, através de estudos e contribuições que tem dado aí, né, a toda essa discussão aí mais local aqui da nossa educação municipal, né? Ô Zé Marcelino, mas a gente poderia começar a conversa, né, indo direto ao ponto, como se diz, né? Sem muitos rodeios, né? Afinal, você que inclusive já passou pelo INEP, já esteve, né, ocupando aí funções importantes aí em nível do governo federal na área de educação, como é que você está vendo hoje a atuação do nosso Ministério da Educação, Zé Marcelino? Como é que está essa situação hoje? Como é que você está vendo aí, meu querido? Eu digo o seguinte, né, Lages, quer dizer, o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo, acho que 2 áreas nesse governo. Na verdade, o governo acho que tem 3 áreas, né? A área que, na verdade, está dando a sustentação econômica, né? Que é a área do Paulo Guedes, que está fazendo a reforma que o chamado mercado quer, né? E que é uma reforma que, na verdade, está destruindo os poucos direitos, né, que sobraram, né? O Brasil é um país que entrou... Impressionante, né? A nossa legislação trabalhista é da década de 40, né? Da era Vargas, né? Quer dizer, e essa legislação apareceu como sendo muito radical, né? Quer dizer, nós estamos recuando, nós estamos rasgando a CLT, né? E estamos vivendo o mundo de Uber, né? Hoje são os taxistas, já tentaram aqui em Ribeirão, né? Tinha um projeto da atual gestão, do atual prefeito, de fazer o professor Uber, né? Chegaram a anunciar o professor Uber, né? Então, essa é uma das frentes desse governo, né? Primeiro era a Previdência, né? Parece que se resolvesse a Previdência, todos os problemas acabariam, né? Agora, a frente de ataque é a reforma tributária, o Brasil precisa de uma reforma tributária, mas não é essa que está sendo gestada, né? Pela equipe econômica, né? O Brasil precisa taxar os ricos, né? O Brasil é acho que junto com um país da África, é o único país que o rendimento, né, dos lucros que a empresa da qual você, acionista, obtém, não paga imposto de renda. Então, quer dizer, nós temos pessoas no Brasil que vivem com renda superior a 500 mil por mês e que não pagam um tostão de imposto de renda, né? Quem paga imposto de renda no Brasil é quem trabalha, né? Mas quem tem dinheiro no Brasil não trabalha porque vive de aplicação financeira, né? A gente vive num país que em cada dia, nós pagamos 2 bilhões de reais por dia. Ou seja, existe o principal fundo de financiamento da educação básica no Brasil é o Fundeb, né? E a nossa grande briga, hoje tem um projeto na Câmara, inclusive, é para ampliar a participação do governo federal nesse fundo. E o governo federal, obviamente, não quer, né? Só quer cortar. E o complemento do governo federal ao Fundeb, Lages, corresponde, sabe, a 6 dias de juros da dívida. Ou seja, o que eu coloco em 1 ano no fundo que atende a mais de 40 milhões de estudantes, é o que nós brasileiros pagamos em 2 dias, não, desculpe, em 6 dias de juros da dívida pública. Então, essa é a desgraça maior. Aí vem as desgraças
né? Porque eu acho que houve um grande... A população foi enganada, na minha visão, nessa eleição, né? Vendeu-se algo que, obviamente, já está se vendo que era uma falsidade, né? Então, e as áreas mais críticas, além da economia, que é o que está quebrando a perna do Brasil, é o meio ambiente, é o Brasil em chamas, né? E a culpa, obviamente, não é das ONGs internacionais, e a educação. Porque a educação, como era digamos assim, um eixo ideológico muito forte desse governo, né? Então é Olavo de Carvalho, né? São aqueles segmentos religiosos, mas que não tem nada de religião, né? Escola sem partido, escola sem partido, escola sem pornografia, né? etc. Né? Eu brinco o seguinte, eu quero escola sem partido, eu quero polícia sem partido, porque se tem um lugar que tem partido no Brasil, é polícia. É polícia. O Supremo sem partido, quer dizer, nada tem que ser partidário, agora tudo tem que ser político, né? Quer dizer, se uma escola não puder fazer uma discussão política, se uma escola não puder fazer uma discussão sobre orientação sexual, por exemplo, quer dizer, para que serve a escola? Fecha a escola, né? Fecha a escola. Não tem sentido, né? Isso, escola não é para ficar preparando para teste, né? Qual é a melhor escola do mundo? Né? O próprio mercado aponta, é Finlândia. Né? A escola da Finlândia é exatamente a negação dessa escola que querem fazer no Brasil, que é pôr os meninos sentadinhos, decorando para fazer a prova da Prova Brasil, para fazer o Enem. O Brasil é o país que mais faz prova no mundo. Eu tenho o Enem, eu tenho o PISA, que é o Exame Internacional, eu tenho a Prova Brasil, o Estado de São Paulo também tem o Saresp. Nós estamos fazendo prova e não melhoramos, porque eu preciso investir na escola, no professor. Bom, você viu que eu falo muito. Então Zé, vamos voltar no MEC, né? Você estava falando exatamente os 3 pilares que sustentam esse governo. Isso. E falou só do primeiro, que foi o empresarial. E os outros 2? Isso. Então, o outro é o meio ambiente, que na verdade colocaram, né, um antiministro, né, eu diria um sinistro do meio ambiente, porque são sinistros que nós estamos vivendo, né, são incêndios. Né, um ministro que inclusive foi condenado aqui no estado de São Paulo, né, na área ambiental. Então, é preocupante. O presidente inicialmente queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, né? Ele está acabando de outra forma. Ele colocou um ministro que está lá para destruir, né, o nosso patrimônio mais rico e que não é nosso, é das gerações. Né? E vamos chegar na educação. Né? Então, a educação nós já estamos no segundo, né? O primeiro até era bom, porque ele falava tanta coisa desconexa, que do ponto de vista até era bom, porque não conseguia fazer muito estrago. Esse não. Né? Esse é uma mistura, né, de grupos extremamente ideológicos, né, no pior sentido da palavra, né? Era como se o escola com partido tomasse conta, né? Por sinal, esse é o governo... Tomasse conta do próprio MEC. Do próprio MEC, né? Quer dizer, bravo, e, de outro lado, militares, né? O que mais tem hoje no MEC, então, são militares. Quer dizer, o presidente do INEP é origem militar, o presidente da CAPES é origem militar. Então, quer dizer, nós estamos com uma mistura, né, de 2 segmentos que, historicamente, têm uma relação muito ruim com a educação, né, que são grupos religiosos muito retrógrados, né, e militares. Né? Basta dizer que boa parte da nossa crise educacional se construiu no período da ditadura. Né? Foi quando o Brasil foi a época que o Brasil mais se urbanizou, e urbanizar tem uma demanda educacional muito grande, e foi a época que menos se gastou em educação. Né? Então, os milhões de jovens e adultos que nós temos no Brasil, que não têm um diploma de fundamental, não têm um diploma de ensino médio, boa parte deles foi criada, cevada na ditadura militar. Então, é o descalabro, né, Lages? Quer dizer, para você ter uma ideia, vamos pegar um dado. Eu gosto de dados, você sabe, eu sou homem dos números. Você gosta dos números. Isso, quer dizer, nos últimos, digamos, 10 anos, né, a CAPES, que é responsável por todo um sistema de bolsas, né, de estudos, né, inclusive com bolsa na graduação, no mestrado, no doutorado, manda pesquisadores para o exterior, né, esse presidente que gosta tanto do Trump, né, manda pesquisadores para os Estados Unidos, manda para a Europa, né, colocou o Brasil hoje numa posição significativa do ponto de vista da produção científica. A CAPES gastava em torno de 4,4 bilhões por ano, essa foi a média. No orçamento do ano que vem, o orçamento da CAPES é menos da metade, 2,2 bilhões. O CNPq, que ajudava até nos alunos do ensino médio, com bolsas para estimular os meninos a gostar da ciência, né? O Brasil tem uma relação com a ciência muito ruim, né, Lages? Quer dizer, o CNPq
também caiu de menos da metade o orçamento. Então, ou seja, nós estamos desmontando, né, a educação superior. Né, e aí eu fui muito crítico em vários aspectos do governo Lula, mas Lula vai entrar para a história, isso ele vai poder dizer com o peito cheio, como o presidente que dobrou o gasto em relação ao PIB em educação no Brasil. Né? Em relação ao PIB, né? Mais do que triplicou o gasto em termos reais. Né? Então, o que houve? Uma grande expansão na educação superior. Né? Porque não adianta eu formar doutores se esses doutores depois não têm onde trabalhar. Né? Então, o Brasil dobrou a sua vaga na graduação, os cursos de mestrado e doutorado mais do que triplicaram. E, exatamente nesse momento de crescimento que eu mais preciso de investimento, 8 bilhões a menos é o recurso destinado à educação superior no Brasil. Ô Zé Marcelino, mas tudo parte de uma visão política que eu considero planejada, arquitetada, contra a ciência, contra o conhecimento, contra a educação, contra, enfim, a civilização. Não, você não percebe isso? Que é um processo anticivilizatório esse que está aí? Eu acho que, não sei se a Rosa de Luxemburgo, que tinha aquela famosa frase, né? Socialismo ou barbárie, né? A barbárie está aí, o socialismo vai de mal a pior, então está difícil, né? Quer dizer, uma opção clara pela barbárie, né? Isso, eu brinco o seguinte, é o orgulho, né? O orgulho da ignorância, né? É a pior mistura que eu vejo do ponto de vista de política pública, é ignorância com arrogância. Eu acho que esse é um resumo do ministro, por exemplo, da Educação. Porque é um ministro que vem da educação superior, que é professor de uma universidade federal, mas parece que tem ódio. Né? Um ministro, qualquer governo, até por uma questão de sobrevivência, ele tende a proteger sua pasta. Né? Ele tende a lutar por mais recursos para sua pasta. Esse faz o contrário. Esse faz o contrário, ele se regozija em que a pasta dele seja a pasta mais atacada nos cortes pela educação, ele se regozija em atacar a universidade, quer dizer, ele é fruto da universidade, como é que ele pode atacar a universidade? E aqui nós somos os primeiros a discutir problemas nas universidades, mas como é que se resolve isso? Democraticamente, com a sociedade, não é com decreto. Né? Esse é o governo do decreto, é o governo da medida provisória, é o governo do filho que quer ser ministro, então eu vou dar de presente para ele, desculpe, quer ser embaixador, então eu vou dar para ele um prêmio, né, como embaixador. Quer dizer, o que estão fazendo com o Brasil não dá para aceitar. Ô Zé, vamos dar um intervalinho agora, né, que é o nosso breakzinho aí. Daqui a pouco a gente volta, inclusive para falar de Ribeirão Preto também. Opa. Tem muita coisa de educação em Ribeirão para a gente conversar aqui hoje, né? Daqui a pouco. Muito mais música. Olá, amigos. Aqui quem fala é o Lourenço. Aqui é o Lorival. Estamos aqui na programação com muitas músicas, muito papo gostoso para contar para vocês. Um abraço, Lorival. Um abraço, Lourenço. Lourenço e Lourival, toda quinta às 9h30 da noite. Na TV Tati, muito mais Ribeirão. Você sabia que as noites mal dormidas agravam as olheiras? Existem muitas causas para este problema e cada uma exige um tratamento diferente. Mas com certeza, quem não dorme bem, fatalmente irá sofrer com estas manchas ao redor dos olhos. Durante o sono, ocorre uma drenagem linfática na região. Quando isso não acontece, surge um inchaço que deixa os vasinhos maiores e mais nítidos. Sendo assim, cansaço é sinônimo de olheira. Para diminuir os sinais, vamos compartilhar algumas dicas. Usar hidratantes específicos para a área ao redor dos olhos. Não fumar. Usar protetor solar. E, é claro, dormir bem à noite. Retomando aqui a nossa entrevista com o professor Zé Marcelino, docente da área de educação aqui da nossa querida USP aqui de Ribeirão. Ô Zé, antes de a gente retomar aqui a nossa conversa, eu queria fazer aqui um merchandise aqui rapidinho, tá? Claro. A gente sempre tem feito isso nos últimos programas. O nosso livro Ribeirão Preto Revisitada, para quem quiser recebê-lo em casa, né? Como é que a gente faz aqui? Os 5 primeiros, né, que ligarem aqui no nosso WhatsApp e mandar sua mensagem colocando o nome, o endereço, o CEP, os 5 primeiros, né? A gente vai mandar pelo correio para você, né?
É uma obra que exigiu uma pesquisa bastante profunda, bastante vasta. Ela é uma obra que foi aprovada pelo PROAC ICMS aqui do estado de São Paulo, né? Financiada por algumas empresas aí. Então, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais da nossa história, mande para a gente agora. Está na sua telinha aí o número do nosso WhatsApp, né? Então, quem está nos ouvindo, né, pela multiplataforma, pode anotar aí também. É o 99332-9340. Vou repetir mais uma vez para quem está no rádio, né? É o 99332-9340. Mande seu nome, endereço, o CEP. Os 5 primeiros vão receber depois o Ribeirão Preto revisitado, né? Zé Marcelino, vamos continuar nossa conversa aí. Uma coisa preocupante que está no horizonte aí da nossa política educacional nacional é o Fundeb, né? Que termina o ano que vem. Isso. E tem que ser aprovado pelo Congresso uma nova legislação para dar continuidade ao Fundeb. Como é que você está vendo isso aí? Isso. Antes disso, como eu não tenho celular nem zap, eu já vou encomendar um livro teu, viu? Você não tem ainda, não? Eu não tenho, não. Eu já não te mandei lá uma... Eu estou achando que não. Eu virei um homem sexagenário, eu sou um homem sexo, então... Mas nós dois somos já, né? Nós então dois. pode ser que eu tenha me enrolado, né? Eu imaginei que você já tivesse, mas a gente vai te mandar um lá, pode deixar. Mas tá? vamos falar do Fundeb. Do Fundeb, né? está preocupando, hein? Isso. O Fundeb, para quem não conhece, quer dizer, ele, na verdade, é um fundo que usa dinheiro que já existe para a educação. Então, ele traz muito pouco dinheiro novo. Mas, quer dizer, ele é um fundo que hoje aí está na ordem de, podemos dizer, aí uns 130 bilhões de reais e que irriga a educação, né, em todos os estados, toda a educação básica, ou seja, de creche até o ensino médio, passando pela formação profissional, pela educação de jovens e adultos. Então, ele é a principal fonte, principalmente para as regiões mais pobres, né? Por exemplo, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, a gente vive um paradoxo, né? E aí até já podemos começar a falar um pouco da cidade. Porque o que acontece? O Estado de São Paulo, por exemplo, o Estado de São Paulo, que já teve a melhor educação do país, a rede estadual, foi sendo, né, nos últimos 20 anos, sucateada, né? Várias escolas estaduais passaram para municípios, né? O primeiro fundo, que era o Fundef, teria melhorado muito a situação da rede estadual, então nós poderíamos estar vivendo hoje no estado de São Paulo uma rede estadual que seria parâmetro nacional, mas vivemos uma rede que os meninos têm que ocupar as escolas para que as escolas não sejam fechadas. E por outro lado tem, por exemplo, a rede municipal de Ribeirão, que para vocês terem uma ideia, praticamente gasta por aluno o dobro do que gasta Lages, a rede estadual, porque tem recursos próprios o município. Tem o IPTU, tem o ISS. Então, esse fundo, o Fundeb, ele termina no final de 2020. Então, exato nesse momento que nós estamos conversando, a relatora da Câmara dos Deputados, a deputada Dorinha Seabra, que foi secretária de Educação de Tocantins, então entende do riscado, né? Está apresentando uma proposta que, em linhas gerais, já está dialogando com a proposta do Senado, que é o deputado Arnes, que também é o senador Arnes, que também é da educação, no sentido de pensar um diálogo entre Câmara e o Senado. E qual é o grande esforço lá? Ampliar o dinheiro que o governo federal coloca na educação. Quer dizer, hoje, para você ter uma ideia, de cada R$100 do Fundeb, o governo federal só coloca 9. De cada 100, o governo federal coloca 9. A gente fala o Fundeb acha que é federal. Acha que tudo é federal. Isso, o Fundeb só é 9. estado e município, só 9. Né? E o restante vem de onde? De estados e municípios, ou seja, dos impostos que a população paga. O ICMS é a principal fonte, né? Então, o projeto da Dorinha, o que ele está buscando fazer? Dos 10, o governo federal colocaria mais ou menos 4. Ou seja, ainda é pouco, mas seria uma revolução. Né? Por exemplo, hoje esse complemento federal só chega para os estados muito pobres da federação. Né? Então, São Paulo está longe de receber. Com o projeto da Dorinha, a gente avança nesse processo. Né? Inclusive, municípios pobres do estado de São Paulo, né? Porque a gente acha que São Paulo é só riqueza. Né? São Paulo tem bolsões de pobreza nas grandes cidades. Né? Ribeirão Preto é uma cidade aparentemente rica, mas que muito desigual, né? Uma cidade que a qualidade do emprego aqui não é boa, né? Porque Ribeirão, grosso da população é serviços, né? Então, são empregos de baixa remuneração. E tem a região, né, pobre de São Paulo, que é o sul do estado. Então, municípios daquela região, 7 Barras, tem regiões ali muito pobres, vão passar a receber. Então, hoje é um grande esforço, né,
para aumentar o complemento federal para atingir duas coisas, Lages. Equalizar, né? Por exemplo, um estudante do Maranhão, mesmo com o complemento do Fundeb, que, para você ter uma ideia, dobra o gasto aluno do Maranhão. O Maranhão, sem o complemento federal, ele teria a metade do recurso que ele tem. Mas mesmo com esse complemento federal, ele ainda tem 40% menos que São Paulo. E o que é pior, lá, São Paulo, né, o que o Fundeb dá para São Paulo? Dá algo em torno de R$300 por mês. Quer dizer, uma escola da rede estadual em São Paulo é 300, a mensalidade de uma escola pública, que a gente paga via impostos, é R$300 por mês. Compara com uma escola privada, né? Você vê como o investimento, que as pessoas gostam muito de dizer no Brasil que o dinheiro é suficiente. Acho que é importante ressaltar, não. O Brasil gasta pouco por aluno em educação, né? O próprio presidente gosta de dizer, gastamos 5% do PIB, igual aos Estados Unidos. Ignorância, né? Por quê? Porque o PIB dos Estados Unidos é muito maior e o esforço educacional é menor, porque eles já cumpriram metas que nós não cumprimos. Então, a média do gasto aluno no Brasil, Lages, é abaixo de 300 por mês. Qualquer escola particular considerada de qualidade é 5 vezes esse valor. Mais do que isso aí. Então, se o Brasil não enfrentar esse desafio, a gente não sai do atoleiro. Só que o caminho que nós estamos indo é no sentido oposto, né? Qual é o discurso hoje do Brasil? É cortar gasto. Quer dizer, cortar gasto em educação é negar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das futuras gerações. É isso que o Brasil está fazendo. Se a população não se mobilizar, nós estamos negando um futuro para as futuras gerações. Zé Marcelino, Ribeirão Preto. Vamos lá. A recente discussão e aprovação aí de um projeto de lei na Câmara, qualificando as organizações sociais, né, para assumirem aí a oferta aí da educação infantil, né, em boa parte da rede. Afinal de contas, você acompanhou isso muito de perto. Eu gostaria de saber se essa é a solução correta para a falta de vagas, né, em creches e em escolas de educação infantil. Você acha que essa solução ribeirão-pretana é correta? Obviamente não é, né, Lages? Quer dizer, os atalhos em educação a gente sabe onde vão dar, né? E os atalhos via organizações sociais, via ONGs, quer dizer, porque o que você está fazendo na prática? E só fazendo um parênteses, quer dizer, o que desanima, né? Não vou falar desanima porque a gente está na luta, né? Mas o que preocupa em Ribeirão é que essa gestão entrou com um discurso de eficiência, nós temos as propostas, né? E nós já estamos no terceiro secretário, né? Acho que já é terceiro. Terceiro secretário. Terceiro secretário, quer dizer, cada secretário que entra sai do zero, né? Quer dizer, o prefeito tinha se comprometido a ampliar as vagas, né? Como não fez isso, aí agora se busca atalhos, né? E aí, o que nós estamos fazendo? Primeiro, é uma falsa solução, porque a ideia é economizar. Quer dizer, não está se optando por OS, porque quer melhorar a qualidade, porque quer melhorar a eficiência. O discurso é que não tem dinheiro. Nós já mostramos que é possível, sim, nas condições atuais, né, desde que haja um esforço, porque o que você vai fazer lá? Você vai criar 2 alunos em Ribeirão Preto. Você vai criar o aluno que vai numa escola municipal de educação infantil e tem um atendimento de qualidade, uma razão alunos por turma adequado, e vai criar o aluno da OS, né? Que vai ter um padrão de financiamento que é menos da metade daquele. O que você vai fazer? Uma escolha de Sofia? Está correto? É justo? Quer dizer, o mesmo cidadão que paga imposto, ele vai ter uma opção de uma escola onde o professor não tem a mesma formação, né? Então, nós temos um secretário, né, e eu acho que isso justiça seja feita, é um secretário que dialoga, só que na hora que vai discutir na Câmara, aí não tem diálogo, né? Essa administração é trator, né? Eu estou aqui em Ribeirão, vou fazer 30 anos, eu nunca vi uma administração que se recusa ao diálogo, né? É arrogância também como política, nisso parece com o governo federal, não tem diálogo. Então, nós, no Conselho Municipal, houve um esforço gigantesco, né? No sentido, vamos fazer esforço. Ribeirão chegou a destinar em educação. Na época que se roubava, né, Ribeirão chegou a destinar 29% para a educação das suas receitas de impostos. Quando podia roubar, aí subia. Bom, entrou uma gestão porque uma parte era roubada, né? Isso, aí podia gastar muito. Aí a hora que se diz, não, agora não se rouba, bom, então a gente esperava que tá bom, aquele dinheiro que era roubado... Que ficasse os 29. Não, aí tem que economizar. Aí né? corta. Corta. E então, nem chega aos 25.
E isso, o próprio Tribunal de Contas, né, eu já abri agora o primeiro trimestre em 2019, né, que a lei é muito clara, você tem que gastar dentro de cada trimestre pelo menos 25, Ribeirão, se não me engano, não chegou a 20. Então, quer dizer, isso é descumprimento de lei, né? Então não adianta, quer dizer, e volto a dizer, é um secretário que dá para conversar, mas não importa, porque a política é uma política que se recusa a dialogar com o Conselho Municipal. A questão do plano municipal, né? Ribeirão Preto, eu discuto plano municipal lá, desde a época do Calegari. Eu lembro, lá na USP, algumas reuniões da época da Joana, antes, isso, como secretária, coisa antiga. Mas o projeto, o Conselho entregou para o prefeito um projeto de plano municipal na véspera de posse da Darcy Vera. Desde aí, vai, vem, aí esse prefeito entrou, tentou rasgar, aí a população reagiu. Agora o secretário disse que vamos conversar. Ótimo, vamos conversar mais. Parece que já tomou algumas medidas de chamar de novo a discussão, o debate. Mas, gente, nós estamos no final do mandato desse. Quer dizer, nós temos um plano que foi amplamente discutido, foram mais de 3 mil pessoas, você mesmo participou desse processo. Então, assim, quer dizer, fica difícil, porque a gente tem uma boa vontade, a gente quer conversar, mas parece que a gente não vê muita vontade efetiva, né, Lages? Quer dizer, educação tem que ser prioridade, ainda mais se eu vivo num momento de crise econômica. O que país? Porque está certo, a crise econômica, no meu entendimento, muito dessa crise é provocada por políticas equivocadas, né? Quer dizer, essa ideia de que o Estado ele tem que reduzir seus gastos, quer dizer, o Estado tem que reduzir o gasto quando a economia vai bem. Um Estado que reduz o gasto quando as famílias não têm recurso, quando a economia vai mal, é o segredo do desastre, né? Quer dizer, eu recomendo aí quem está nos ouvindo, tem um texto feito pelos economistas da Unicamp, que chama Austeridade e Retrocesso. Uma busca na internet, vou repetir para os ouvintes de rádio. Austeridade e retrocesso. É uma aula sobre o Brasil, sobre o equívoco dessas políticas que estão sendo implementadas, de redução do gasto com educação, do gasto com saúde, né? Eles mostram que o próprio gasto da Previdência ele tem um papel fundamental. Se não fosse a Previdência, o Nordeste já estava em guerra, as pessoas já estavam morrendo de fome, né? Nós já estávamos com o pau de arara novamente. E, na verdade, eu preciso de um Estado, exatamente na crise é que eu preciso do Estado. Foi isso que o Roosevelt fez nos Estados Unidos depois da crise de 29. Quer dizer, e não no momento de crise o Estado sai, porque aí o que acontece? Eu estou pisando no acelerador ladeira abaixo. Muito sério tudo isso. Pena que o nosso tempo está terminando, Zé Marcelino. Seria muito gratificante poder estender essa conversa, essa discussão aqui, porque tem muita coisa para falar, muita coisa para botar o dedo na ferida aí, né? Mas a gente tem que terminar aqui pelo nosso prazo, né? Eu só tenho a agradecer muito a sua vinda, a sua presença, e agora a gente já sabe como entrar em contato certinho e tudo, já fica, né, pré-convidado aí para outras oportunidades, porque essa discussão de educação está sempre voltando aqui. Praticamente de 4 gravações que a gente faz aqui, uma é sobre educação, né? E eu acho que você tem muito a contribuir, sabe, né, das coisas, né? Já passou pelo MEC, já sabe como é que as coisas funcionam lá, e a gente vai chamá-lo aqui de outras vezes para estar contribuindo também. Muito obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Como bom mineiro, eu gosto de conversar. Como bons mineiros lá do sul de Minas. Tem doido, né? Tá bom, gente? A gente encerra mais uma vez aqui o Conexões, né? Chamando todos aí para a próxima semana, pela multiplataforma Tati. Mais uma grande entrevista, mais um entrevistado todo especial, mais um tema que está aí na ordem do dia, tá? Muito obrigado e até lá.